Bom, fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal CapCRVG, dessa vez com a parte 2 da nossa retrospectiva aí do ano de 2024, beleza? Obviamente, mano, você que ainda não assistiu a parte 1, dá uma parada aqui que eu te espero, vai lá, assiste a parte 1 e aí você vem para cá, vai ficar com tudo completinho. Em breve, a parte 3 aí, só ativar o sininho aí, quando sair o vídeo, você vai receber a notificação, aí é só assistir, deixar o like, assim como eu te peço para fazer nesse vídeo também, mano, já de antemão. Curte aí, deixa seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E também importantíssimo é você compartilhar com seus amigos vascaínos, mano. Vai assistir o vídeo aí, gostou? Compartilha com seu amigo, com a sua amiga vascaína. Joga no seu grupo de vascaínos aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube, beleza? Então, vamos ao que interessa. Parte 2 da retrospectiva 2024. Puxa uma cadeira, senta aí e vamos falar de Vasco. Então, galera, pegando o embalo do final do último vídeo, a gente acabou com aquela trágica eliminação do Vasco no Campeonato Carioca na semifinal para o Nova Iguaçu. Logo depois, uma classificação sofrida em 3-3 com a Água Santa na Copa do Brasil e passando nos pênaltis. E isso tudo, mais a péssima janela de transferência e tal, acarretaram aí na demissão do nosso diretor de futebol, Alexandre Matos, com menos de 100 dias à frente do Vasco aí, milhões e milhões gastos e mal gastos. Mas enfim, me aprofundei mais nisso na parte 1, como eu já disse, só voltar lá e assistir, beleza? E aí a gente começa o Campeonato Brasileiro, mano. Mais uma vez a torcida do Vasco, que estava animada lá no comecinho da temporada, mais uma vez se vê num começo de Campeonato Brasileiro desanimada, já prevendo uma briga para não cair de novo, sendo que não era essa a expectativa para a temporada. Tem os traumas recentes do Vasco com rebaixamento, não preciso nem aqui ficar falando, e principalmente já vinha de um trauma recente de um 2023, que a torcida do Vasco passou mal durante todo o campeonato nessa fuga incessante contra o rebaixamento, mas que no final acabou aí dando tudo certo. E aí, mas a gente começa surpreendentemente bem o Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada a gente ganha bem do Grêmio em São Januário, 2-1, chegando a abrir 2-0 com gols aí do Cocão e do David, se eu não me engano. O gol do Cocão, um golaço, numa cobrança de escanteio, ele pega de primeira com a direita, que não é perna boa, e faz um bonito gol. O Grêmio depois desconta lá, mas foi um jogo tranquilo até do Vasco, como eu já disse, surpreendentemente. E aí, uma estreia com vitória dá um pouco mais de tranquilidade, porém, nos dois compromissos seguintes, o Vasco acabou sendo derrotado, né? Com times que viriam a brigar contra o rebaixamento até a última rodada, né? A gente perde para o Bragantino por 2-1 fora de casa, numa partida que eu acho até que o Vasco jogou bem. O Vasco sai perdendo muito cedo num frangaço do Léo Jardim, tá? Depois empata num contra-ataque muito bom, puxado pelo Ryan e o David, se eu não me engano, onde o Verratti faz o gol de empate. E depois mais um gol num azar absurdo, um jogador do Bragantino vai chutar, ou até cabe a interpretação que talvez ele tivesse ido tentar o cruzamento, a bola desvia, se eu não me engano, no Maicon, obviamente que não lembro exatamente de coisas que aconteceram no início da temporada também, mas acho que a bola desvia no Maicon, e aí encobre o Léo Jardim, vai acabar tomando 2 gols muito bobos do Bragantino, e mesmo apresentando um futebol bom até, a gente sai derrotado, e depois a gente perde para o Fluminense do Maracanã, a única vitória do Diniz à frente do Fluminense em todo o Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias fez questão aí de dar esses 3 pontos pro Fluminense. E aí já começa uma crise ali, começando, 2 derrotas seguidas, já uma aproximação um pouco maior da zona de rebaixamento e tudo mais. E aí vem o jogo que eu lembro que na minha cabeça era aquilo. Falei, cara, a torcida tá fazendo um estardalhaço absurdo com essas 2 derrotas. Eu não acho que o futebol apresentado nesses 2 jogos foram tão ruins. Nada melhor... É impressionante. Nada melhor do que um jogo contra o Criciúma em São Januário para dar uma tranquilidade a mais para a torcida. Esses caras vão mostrar que realmente eles estão jogando um bom futebol, que não é para tanto assim essa crise toda que estão implementando. E aí acontece que a gente já sabe, trazendo um pouco mais de detalhe aqui do jogo, eu lembro que com 0-0 o Payet perde um gol feito dentro da pequena área que ele joga na trave, o Verratti perde um pênalti, e aí o Bragantino, o Criciúma faz 1-0, aí no intervalo, com certeza teve aquela mobilização toda de vamos lá, estamos em casa contra o Criciúma, não sei o que, vamos empatar e vamos virar essa porra e tal, não sei o que. Aí o time vai com ímpeto todo pro segundo tempo para virar o jogo, e com 1 minuto do segundo tempo o Vasco toma 2-0 do Criciúma, ali acaba, e aí já ficam marcados muito negativamente alguns jogadores, com razão, obviamente. O Léo Pelé começa a ser muito criticado a partir desse jogo, com mais veemência mesmo. O Hugo Moura toma um drible do Bolasie, que ele é muito criticado também. E o Galdames, que com 4-0 no placar para o Criciúma no final da partida, o Galdames tenta um passe à la Ronaldinho, tocando a bola para o lado e olhando para o outro.
onde ele erra o passe de maneira bizonha, joga para a linha de fundo, tiro de meta para o Criciúma. Então, a partir dali, esses jogadores ficaram bem queimados com a torcida, como eu já disse, com razão. E essa partida culminou na demissão do Ramon Dias, que está na justiça até hoje aí. Se foi o Ramon Dias que pediu demissão, se foi o Vasco que demitiu o Ramon Dias. O Vasco parece que judicialmente está bem tranquilo quanto a isso, porque tem bastante testemunhas no vestiário que afirmam que o Ramon Dias realmente se despediu dos jogadores e se desligou do Vasco, comunicou sua saída ali para os jogadores. Mas enfim, ainda não tem uma decisão judicial. A multa é muito grande, acho que papo de 20 milhões, não vou lembrar exatamente o valor. E aí tá na justiça aí para ver se Vasco tem que pagar esse valor para o Ramon ou o Ramon pagar esse valor para o Vasco. E aí, a partir dessa demissão, começa, mesmo que por um curto período aí, mas é a primeira aparição de Rafael Paiva aí no ano de 2024. E, cara, o Rafael Paiva já começa com um desafio muito grande pela frente, pela Copa do Brasil, o Fortaleza no Castelão, um time mais forte que o do Vasco, que não estava no momento de muito mais confiança que o do Vasco. O Vasco é um time mais fraco, vindo de um 4-0 para o Criciúma, com um treinador interino, tinha tudo para ser um passeio do Fortaleza, e dentro de campo se configurou de fato esse passeio, mas por um milagre também, tá bom, um pouco de competência também dos jogadores e do Rafael Paiva, mas eu acho que foi mais um milagre mesmo. Eu acho que acabou saindo desse jogo com 0-0 no placar, como eu já disse, sem merecer, mas futebol não tem tanta justiça assim, e o Vasco, com um pouquinho de mérito também, vamos dizer assim, conseguiu sair com esse 0-0 aí. Depois tem o fatídico jogo da Arena da Baixada, né? Tem outro nome agora, enfim. Atlético Paranaense e Vasco, o jogo ficou muito marcado pela falha bizonha do Hugo Moura, a expulsão dele, e a partir dali o Hugo Moura é ceifado do time do Vasco, some e vai aparecer lá na frente, a gente vai falar disso na hora certa, mas o Vasco perde essa partida também. E muito importante, um jogo fundamental para a temporada do Vasco, tá? Vasco e Vitória em São Januário, o clima era péssimo, se eu não me engano foi até o primeiro jogo que a torcida fez um protesto ali, que acabou dando 11 mil, 10 mil só em São Januário, alguma coisa assim, e o Vasco sai vitorioso por 2-1 contra o Vitória, 2 assistências do Payet, uma para o Maicon e outra para o Verratti. E essa vitória foi fundamental pelo histórico do Vasco, né? Ganhar do Vitória em casa era uma obrigação e que foi cumprida, e tinha paralisação, se eu não me engano, para uma data FIFA também. Então é importante, antes dessa paralisação, você vencer a partida para não ficar tão turbulento o ambiente nesse momento de treino e tal, não sei o quê. Então o Rafael Paiva teve um pouco de tranquilidade para ele treinar o time dele para um jogo fundamental que seria o do Fortaleza de volta. Só que nesse meio tempo, nessa paralisação, aí acontece uma coisa que é um ponto que vai ficar marcado na história do Vasco para sempre, que é o Pedrinho entrando na justiça, junto à gestão dele, junto à equipe jurídica toda dele, entrando na justiça para tirar a 777 por conta de insegurança jurídica. A 77 realmente já estava falindo, já estava descumprindo os pagamentos dos outros clubes dela pela Europa e tudo mais. O Pedrinho se antecipou, foi muito bem nisso, acho que nenhum torcedor mais questiona isso. Na época eu fiquei com muito medo quando aconteceu, não discordei nem concordei, fiquei com medo, mas hoje, passado o tempo, eu acho que tem que ser bastante ignorante para ainda questionar essa decisão da gestão do Pedrinho. Ele foi certeiro e assim, foi fundamental para o Vasco não estar num buraco muito mais afundado aí. Então o Pedrinho acertou, mas na época foi uma turbulência absurda dentro do Vasco, e a gente tinha um jogo muito importante ainda com o Rafael Paiva, e a gente consegue a classificação contra o Fortaleza, mais uma vez um 3-3, se eu não me engano, né? E nos pênaltis, mais uma vez o Vasco se classifica na Copa do Brasil, e aí sai de cena o Rafael Paiva e entra o último legado, vamos dizer assim, da 777, né? Que antes deles saírem, eles acertaram a contratação do técnico português Álvaro Pacheco. E aí até dói no coração entrar nesse assunto, mas vamos lá. E assim, galera, antes de entrar no assunto Álvaro Pacheco aqui, que assim, foi um ponto negativo da temporada do Vasco, foi um erro grotesco da 777, trazer um técnico português em meio de temporada assim, com um time em crise, repetiu o erro do... Cara, foi o Campelo ou o Salgado? Foi o Salgado, né, mano, que trouxe o Sapinto, repetiram exatamente a mesma coisa. Mas vamos combinar que a sequência do Sapinto, a sequência do Álvaro Pacheco no Vasco foi muito ingrata, tá? Isso é fato. E que também o Álvaro Pacheco talvez seja um bom treinador. Inclusive, quando ele veio, não precisa aqui lembrar da onda de boina na torcida do Vasco. A torcida do Vasco ficou bastante entusiasmada, porque era um cara que vinha de um excelente campeonato português, com vitória de Guimarães, né? Se eu não me engano, ficou só atrás do quarteto maior da de Portugal mesmo. Sporting, Benfica, Porto e o Braga, e ele ficou com Vitória de Guimarães ali logo em quinto. Foi uma campanha histórica, a melhor campanha da história do Vitória de Guimarães. Então ele vem para o Vasco mesmo
com um currículo recente de bastante gabarito no futebol português, né? E aí tem uma sequência muito difícil de Flamengo e Palmeiras, aí o jogo do Flamengo, a estreia dele, é realmente algo, assim, que faltam palavras, né? O Vasco chega a abrir o placar, né, mano? Abre o placar contra o Flamengo, era só fechar a casinha ali, administrar o resultado, cara, tá entendendo? Se fosse um jogo mano a mano, trocando, e acaba sendo goleado, já era um vexame de qualquer jeito, mas fica ainda pior porque o Vasco abriu o placar. Era só manter ali, só se tranquilizar, jogar no erro do Flamengo, se fechar, contra-ataque, pô, jogar com o relógio a seu favor. E, cara, o Vasco conseguiu protagonizar a maior goleada sofrida pelo Flamengo da história. Tomamos 6-1 aí. E aí depois foi jogar contra o Palmeiras no Allianz, jogo que o torcedor já sentou no sofá sabendo que ia perder. O jogo foi muito parecido com o desempenho entre Vasco e Flamengo. A gente deu sorte que os jogadores do Palmeiras não estavam com a pontaria dos jogadores do Flamengo naquele dia e que o Léo Jardim estava num dia um pouco mais inspirado do que ele estava no jogo contra o Flamengo e acabou não sendo um placar elástico, foi só 2-0 Palmeiras, mas o jogo se desenhou para mais um vexame do Vasco. Em São Januário, depois o Vasco pega o Cruzeiro, que era um jogo para ganhar, porque o Cruzeiro na época estava sem o Matheus Pereira suspenso, que estava voando nessa altura do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga um pouquinho melhor ali, obviamente, do que esses dois últimos jogos aí, mas apresenta muito pouco e fica num 0-0. E aí, mano, uma partida também melancólica do Vasco. Os caras se arrastando em campo, deu nojo de ver a forma como esses jogadores representaram o Vasco nessa partida contra o Juventude. E a gente, de novo, acaba perdendo por 2-0 aí. E aí, Álvaro Pacheco demitido com razão pelo Pedrinho, com 4 jogos, 3 derrotas, 6, 8, 10 gols sofridos em 4 jogos e um feito que foi contra o Flamengo, um gol inútil, ficamos sem fazer gol contra o Palmeiras, Juventude e Cruzeiro. E aí o Álvaro Pacheco é demitido pelo Pedrinho com bastante razão, Pedrinho, ao meu ver, mais uma vez. Então é isso, galera. Encerro aqui, assim, desse jeito melancólico aí a parte 2 dessa nossa retrospectiva. Falamos aí sobre o início do Campeonato Brasileiro, algumas classificações na Copa do Brasil, a saída da 777, chegada de Álvaro Pacheco, a saída, e aí na parte 3, a última parte da nossa retrospectiva, a gente fala bastante aí sobre o trabalho do Rafael Paiva aí, beleza? Muitos elogios, muitas críticas aí, mas isso aí, como eu já disse, fica para a parte 3, beleza? Como eu já disse no início aí, você que ainda não é inscrito, se inscreve, é muito importante. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, suas opiniões, faz seu desabafo aí, comenta qualquer coisa que ajuda bastante aqui também no crescimento do canal, beleza? E é isso, valeu, tamo junto e nunca se esqueça, o Vasco é pra quem acredita, tamo junto, é nóis, garoto!